Senão fica dando eco aí pra vocês, né? Tá não, depois eu acho aqui de novo. Vou baixar um pouquinho aqui, que aí não fica dando retorno. Guardar mais um pouquinho aí. Eu não sei aqui. Tô aprendendo a mexer no OBS. Eu não costumo usar o OBS não. Costumo usar o Pro Presenter, então assim, de repente ouvir uma música, né? Alguma coisa. Vamos ver, vou colocar uma musiquinha aqui pra gente ouvir alguma coisa interessante pra gente ouvir enquanto a gente espera. Enquanto a gente espera, a gente talvez consiga escutar alguma coisa, não sei. Acho que não, acho que vai dar rolo aqui. Mas tudo bem. 4 minutinhos eu vou, 3 minutinhos eu vou começar a aula, vou começar aí esse projeto aí. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje, falar um pouquinho dos instrumentos de sopro e algumas coisas que, como regente, a gente tem que se policiar quando a gente vai trabalhar com orquestra. E na semana que vem, acho que semana que vem a gente entra num negócio mais interessante, que é a preparação do ensaio. Então, tem a preparação da partitura, aí você chama de grade, né? A gente chama de grade no Brasil, aqui eles chamam de score. Questão de arrumação, questão do ajustando. Se lembra que na primeira semana eu falei um pouquinho mais sobre refinar, né? A regência, então a gente vai ver algumas coisas aqui interessantes, como a questão do padrão, né? A preparação, muito importante na orquestra, a preparação, né? Dando as entradas, né, para os músicos também é bem... E a parte de ensaiar a orquestra, né? Então, são 3 coisas que eu vou ver, bem simplesinho. Esse livro aqui ele é bem simplesinho, ele é bem legal por um começo, né? Se você quer conhecer um pouquinho, não é tão detalhado, mas aí depois existem outros livros bem mais detalhados. E uma coisa que é importante a gente entender, né, nesse processo todo, é a questão prática, né? A
prática vai fazendo a gente aprender mais até do que muita teoria, né? É claro que a gente tem que ir para a técnica, para a gente ser claro na nossa regência, claro nas nossas informações, claro naquilo que a gente quer naquilo que a gente quer comunicar, mas a gente aprende também muito, muito na prática, né? Eu vou colocar coisas que eu fiz, né? Quando eu comecei a reger orquestra e tudo mais, coisas que me ajudaram um bocado. Mas vamos lá, gente, 7 horas, vocês que já entraram aí, eu estava aqui falando talvez com alguém ou com ninguém, mas a ideia é essa, a ideia é eu preparo o material, vocês assistem na hora que vocês quiserem. Vai estar lá disponível no meu canal. Ligou lá, não tem nada para fazer, vai lá e escuta um vídeo. Então não esquece de se inscrever, não esquece de acionar o sininho lá para receber qualquer outro vídeo, mas a ideia é aqui nesse livro, né, eu estava comentando aqui, mas eu volto a comentar. Esse livro aqui é um livro bem simples, ele é um livro assim básico do básico, ele não tem nada assim muito, muito, muito profundo. Até porque essa não é a intenção desse autor aqui, desse material aqui. A intenção desse material é aquela porta de entrada, né? Esse livro que vai dizer, é isso aqui que eu preciso trabalhar. É isso aqui que eu conheço, que eu já tenho um conhecimento, mas eu não tenho conhecimento disso. Então eu tenho que correr atrás para esse conhecimento. Então, é um livro interessante, mostra algumas coisas interessantes. Fala bem superficialmente, vocês viram que na parte das cordas semana passada eu acrescentei algumas coisas, mas ele é bem, 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 bem sutil, porque não é a intenção desse livro fazer algo bem profundo. Ele dá sugestões, eu acho que atrás tem várias sugestões de bibliografia. Inclusive, eu estou com um livro aqui, que é um livro que ele é para o pessoal que, quando faz a licenciatura aqui, eles têm algumas aulas práticas de ensino de instrumento. Porque quando vai para a escola, o professor de música praticamente ele vai fazer muita coisa, a não ser... E a grande parte da música na escola aqui tem a questão da educação musical, de tudo direitinho, mas vai reger uma banda que eu falo, aquelas bandas de sopro, né? Ou vai reger uma orquestra, ou vai reger um coro. Então, eles têm várias metodologias, várias coisas. De repente, a pessoa ela não tem o conhecimento todo, mas ela encontra métodos que ajudam nisso tudo. Então, esse livro aqui é um livro que ajuda um bocado aos alunos nessa questão da prática, mas também quando eles vão fazer o exame dele para pegar licença, eles têm que ter um conhecimento. Então é um dos livros que eles pedem para estudar, para ler, né? Então esse livro aqui é um pouquinho mais detalhado, porque ensina o professor a como ensinar a tocar um instrumento, né? Ele não é flautista, mas ele vai ter aqui tudo indicado para como começar a ensinar alguém a tocar flauta, né? Os primeiros e é bem legal porque assim, quando vai fazer a banda aqui, geralmente eles começam a tocar na 5ª série, na 6ª série, ele já faz uma opção pela banda, e aí você vai no concerto, você vai ver eles tocando nota longa, tocando acorde, tocando a mesma nota, uma sequência de notas, até eles conseguirem avançar, e aí os alunos vão avançando, eles vão tocando um pouco melhor. Agora, a gente tinha aquela ideia, né, que a gente sempre tem, né, aquela questão do aluno, né, da escola aqui, né, que a gente chega no Brasil, tem ensino de música nos Estados Unidos. Alguns estados são muito bons no ensino de música.
outros estados deixam a desejar. É praticamente nada, é praticamente a música que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, eu acho que o Brasil tá indo para frente com essa questão de educação musical, e uma coisa grande no Brasil são esses conservatórios que vão surgindo, muitos deles na igreja, né? Com aquele intuito de ensinar a comunidade, mas também de preparar músicos na igreja, que a gente não encontra muito pouco aqui nos Estados Unidos, uma academia de música na igreja com essa finalidade de ter músicos. São poucas as igrejas, né? Então, falando da questão musical na escola, eu digo com muita certeza que, por exemplo, o Kentucky tem um trabalho musical muito legal, e o Texas também. O Texas, em termos de música, eles dão banho. Letícia começou a aprender oboé e estava tocando já um bocadinho, estava tocando coisa interessante no oboé. Fornecido pela escola, tudo fornecido pela escola. Quarta-feira de manhã, antes da aula dela, ela tinha uma aula particular com o professor. A gente pagava o mínimo. Para a professora, a grande maioria a escola pagava. Então, mas aí nós mudamos para, desculpa aí, nós mudamos para Illinois, o estado de Illinois, Chicago, e a gente percebeu que a música aqui nas escolas é muito fraca, muito fraca. Principalmente nas escolas que as crianças passaram, era praticamente zero, né? Então, eu acho que o povo do Brasil ainda tem um investimento maior nessa área, né? Eu comecei a tocar o violino, depois fui para a viola com um curso livre nas igrejas. Foi ali fazendo Suzuki ali e tal, então assim, bem, os brasileiros, assim, as igrejas brasileiras continuam firme e forte nesse propósito, e eu acredito nisso, acredito que a gente pode fazer uma diferença aí. Então, ó, gente, como eu falei do livro, aqui, aí eu busco outros materiais para suprir talvez uma necessidade, uma informação. Deixa eu dizer o que aconteceu essa semana. A Letícia foi testada positivo para o Covid. No primeiro, eu acredito que foi na escola, no primeiro dia que eles abriram para os alunos ir para a escola, no primeiro dia que a Letícia foi, 5 dias depois ela começou a demonstrar sintomas. Então, eu, a Cláudia, as crianças, nós estamos de quarentena até terça-feira da semana que vem. Então, hoje eu estou no meu office aqui, dei uma escapulida. É minha bate-caverna aqui, então, assim, quase ninguém vem aqui. Então, eu vim aqui, mas vim... A gente não tem tido nenhum sintoma. Se a gente está infectado, a gente está assintomático. A gente não... De vez em quando sente um negocinho aí, mas não é nada, não tem nada, não pegou na gente não. A gente tomou já a primeira dose e aguardando a segunda dose. Então vamos conversar um pouquinho. Então a gente vai falar um pouquinho dos instrumentos de sopro, que aí a gente divide em dois, né? Em dois grupos, o grupo de madeiras e os grupos de metais. Aqui no inglês a gente fala woodwinds and brass. Diferença deles é a constituição do instrumento. Então, falando dos instrumentos de madeira, não é que todos sejam de madeira, né? Você olha para a flauta de metal. Claro que tem gente que toca com flauta de madeira, mas o restante é de madeira ou ebony. Então, assim, mas essa definição que a gente fala, né, woodwinds, porque quando surgiu, eles eram feitos compostos de madeira. E eles são instrumentos com chaves, né? Então, são todos chaveados. São os instrumentos que tiveram muita evolução na história da música, né? Desde que a flauta
É um instrumento que, eu acredito até o oboé também é bem antigo, mas a flauta é datada de 35.000 antes de Cristo, né? Então, assim, as primeiras flautas, né, reconhecidas, né? Tem gente que coloca assim bem anterior. Então, são instrumentos bem antigos e que foram evoluindo. A questão de chaveamento, adição de chaves. A gente vai ver uma coisa interessante quando a gente pega a flauta para... Vou falar da flauta assim, um exemplo, né? Mas qualquer outro, oboé, clarinete. Você vai encontrar os oboés para iniciante, para aquele que já não sei o que, tem os oboés mais profissionais. Porque existe mais chaves no iniciante que ajudam os iniciantes a tocar, a flauta também. Então, assim, são instrumentos muito versáteis, bonitos de serem tocados, de escutados. Quando tem um grupo de madeiras, né, tocando, é muito legal, né? E são os instrumentos que nós, como regente coral, nós somos um pouco mais familiar para a gente, uma questão de articulação, a questão do sopro, né, da respiração, de frases longas, frases curtas. Então a gente tem um pouquinho, porque isso, todo o som do instrumento, diferente do violino, que a gente não tem nenhum sopro, né, a gente tem a fricção. O instrumento de sopro, existe uma respiração, existe uma postura que a gente, inclusive, está acostumado, né? Então a gente tem uma reação, olha, né? A gente está no coro, a gente respira, né? E eles entendem essa respiração. Então, essas são as coisas bem interessantes do sopro, né? Dos instrumentos de sopro. E aí vamos começar pelas madeiras, né? Então, assim, olhando a partitura, a gente vai ver depois, o grupo de madeiras, eles são os primeiros instrumentos na parte da orquestra, né? Depois a gente vai ver isso na questão, quando a gente falar da partitura, né, da grade. Existe uma sequência que acontece ali e que visualmente a gente tem que saber. Então, só por uma questão de olhar a partitura, o primeiro grupo de cima são as madeiras. Né? As cordas geralmente são os últimos, né? E aí você tem madeiras, você vai ter as trompas, que é interessante na posição da orquestra, porque as trompas são os instrumentos que fazem essa ligação entre os metais e as madeiras. E é uma questão de timbre. Vamos dizer assim, é um timbre que é ali muito semelhante ao de madeira, mas também de metais. Então, por isso que ele fica ali naquela região. Os metais, toda a ala de percussão vem ali, né? Com os instrumentos de notas definidas, como o tímpano, sempre ficam mais embaixo, e os instrumentos de notas não definidas ficam um pouco mais em cima. E aí vocês entram os teclados não, as cordas em todos os sentidos. Então a harpa sempre vem depois do piano, porque o piano é um instrumento percussivo. Tá? Então se tiver piano e harpa, o piano vem primeiro, a harpa vem depois, porque a harpa já entra num processo mais de cordas dedilhadas. Ok? Mas voltando a falar aqui as madeiras. Então nós vamos encontrar todos esses instrumentos. A flauta piccolo, que a gente chama de flautim, oboé, clarineta, fagote e contrafagote. Esses são os básicos, né? Esses, vamos dizer assim, até o contrafagote, digo que assim, são poucas as músicas que tem, e principalmente as músicas mais do período romântico para frente. Então a gente tem o contrafagote ali. Algumas músicas mais assim clássicas, até mais barroco, até de mais para clássico, você vai encontrar, por exemplo, o oboé d'amor, você vai encontrar o English horn. São esses instrumentos, são diferentes. A gente vai falar um pouquinho, não detalhadamente cada um,
mas a gente vai detalhar um pouquinho esses instrumentos. Então, falando um pouquinho da flauta, a flauta é um instrumento cilíndrico, né? Ele não é cônico, ele é cilíndrico, ele tem o mesmo comprimento. E a flauta é bem simples, como a flauta doce, mas a flauta transversa. Mas, ó, gente, só um parente. Demorei muito para entender e continuo até sem entender, mas aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala flauta, a gente está falando da nossa flauta transversa. Se eu quero falar de flauta doce, eu chamo record. Não me pergunte o porquê, mas eles chamam de record. Então era muito difícil eu ter que falar da flauta doce, que eu falava flauta, e aí eu falei assim, ah, mas você toca flauta assim? Não, eu toco flauta assim. Aí ele falou, ah, record, assim, record. Então é só para dizer que tem umas coisas aqui que a gente tem que reaprender. Então assim, então a flauta cilíndrico é uma coisa bem estrutural, se tem todas as chaves fechadas, significa que eu estou usando o tubo inteiro. E à medida que eu vou tirando, abrindo, eu vou como se fosse cortando o tubo e vai ficando mais agudo. Tá? Aquela questão do canudo, né, que a gente faz, né? Pega aqui, quando a gente faz assim, puxa para cima, aí ele vai ficando agudo, é o mesmo princípio. E aí existe os chaveamentos todos, né? A flauta, ela soa bem em 3 oitavas, né? Você tem a primeira oitava que vai do Dó 3 ao Dó 4, a segunda que é do Dó 4 ao Dó 5 e depois Dó 5 até o Dó 6. A terceira é a questão a aguda, né? A parte aguda. A flauta, ela soa muito bem ali do Dó 4 para o Dó 5. É uma região bem brilhante da flauta, bem bonita da flauta. Então, se a gente escreve alguma coisa, se você escrever ali do Dó 3 para o Dó 4, vai soar, mas soa muito grave. Então, se tiver ali naquela região, a gente sabe que vai ter um som mais fechado, mais encorpado. E aí, indo para cima, vai ser um som mais brilhoso, bonito, né? Bem espetadinho. E aí, a parte aguda é o negócio, né? Então, assim, como os violinos, a gente aprende a tocar... E à medida que a gente vai treinando, a gente vai praticando, ficando mais habilidoso no instrumento, a gente vai chegando bem nessas notas agudas, porque também não é fácil você chegar nas notas agudas na flauta. Mas, então, a embocadura, a gente tem embocadura livre, né? Porque não existe nada na parte bocal ali que produz um som como nos outros instrumentos. Então é bem livre ali, você coloca ali o ar, né, vai bater ali, vai produzir um som e aí esse som vai... E aí existe esse controle do ar, tudo mais, do flautista e tudo mais. É um instrumento muito ágil, tá, gente? É um instrumento ágil, vai fazer passagens bem velozes. É um instrumento que faz frases longas, muito ágil, e é um som que sai, né? É um timbre diferente dos outros. Por isso que é interessante que as madeiras, cada um vai ter um timbre diferente, né? O oboé vai trazer aquele timbre mais fechado assim, né? Um negócio meio nasal. O clarinete, ele tem um som muito gostoso, né? Numa certa oitava funciona muito bem. Então assim, cada um tem um timbre e a gente consegue identificar. Então a flauta tem essas particularidades. E existe a questão da língua, né? Que vai fazer o que a gente chama de tonguing aqui. Eu estou tentando achar a palavra em português, tentando me lembrar. Mas essa articulação toda ela é feita com a língua. Né? A língua vai interromper o som e aí você pode fazer. Claro que o legato, que é diferente do legato das cordas, porque eu posso conectar as notas nas cordas e eu achar que é legato, mas eu posso fazer um legato trocando o arco para baixo e para cima sem nenhuma interrupção, mas eu estou indo em duas direções diferentes. A flauta, né, aquela linha de legato da flauta, significa que eu vou tocar as notas sem ter a língua, né? Sem ter ação da língua. Eu vou fazer a nota
toda, tudo ali bem, como se a gente estivesse cantando A, e aí eu trocando as notas, não tem nada acontecendo. Mas se eu quero articulada, claro, e aí você tem simples, duplo, triplo, quatro, tem várias técnicas, né? Ali tem um tipo de trêmulozinho. Então isso tudo é característica desse instrumento. Um instrumento muito ágil, muito bom, muito bom de tocar e responde bem à regência. Então a gente também vai colocar um pouquinho a regência nisso aí. Então a flauta, ela por causa do processo de produção de som, é bem rápido a resposta da flauta. Então ela vai responder bem ao gestual. E a gente vai falar um pouquinho no final desse gestual para a gente também entrar nessa questão mais de precisão. Mas isso aí. Geralmente são duas flautas, dependendo, se for Wagner talvez coloque 3, mas geralmente são duas flautas. E geralmente, a segunda, se não estou enganado, geralmente, a flauta piccolo, né, ou flautim, ele é tocado pelo primeiro flautista. Então você vai encontrar a partitura com a sinalização piccolo. Então o primeiro flautista ele vai botar ali no lado e vai a flauta dele, geralmente eles têm uma estantezinha, coloca ali a flauta e pega a flauta piccolo, a flautinha e toca, né? O trechinho que tem que ser. A não ser que seja necessário as duas flautas e o flautim, mas isso aí, na hora que você está escolhendo um repertório que você sabe, você não pode deixar de pensar nisso. Olha, vamos fazer um repertório, mas eu preciso de duas flautas e o flautim. Então você vai ter que chamar mais um flautista, porque o flautim ele não vai poder, o primeiro flautista não vai poder trocar ali o tempo inteiro. Então a gente vai depois vendo essa questão de preparar ensaio, escolher repertório, para ter cuidado com esses detalhes, né? Da gente não... Tem uma parte de flautinha, a gente esquece de chamar um músico para tocar o flautinho, né? Muito bem, aí a gente vai, o depois da flauta é o oboé, né? Também geralmente são dois. O oboé, ele é cônico, ele tem um som bem sensual, as melodias do oboé são bem... Como é que eu vou colocar aqui? É interessante que ele coloca aqui, é um negócio meio de caça, né? Tem um som assim que ele chama de sensual, mas é um som que é atrativo, né? Você escuta, né, aquela melodia e tal. Então o oboé, ele é um instrumento que na realidade depois do século XVII ele se tornou bem presente nas orquestras e com melodias lindas. Tem um som peculiar, né? Tem um timbre peculiar, o oboé, e ele é o que eu chamo de palheta dupla. Né? Quando Letícia estava aprendendo, a gente já comprava as palhetas prontas. Então o professor dizia pra gente qual era a palheta, a gente ia lá e comprava a palheta que o professor pedia. Mas geralmente o oboísta ele fabrica a própria palheta. Tem lá as ferramentazinhas, ele compra a cana, ele corta, ele vai modelando, tem a cordinha, põe ali e ele faz a palheta dele. Então geralmente o oboísta, depois que está tocando muito bem, o professor geralmente ensina o aluno a construir a própria palheta deles. A palheta tem que estar úmida o tempo inteiro. Então ele tem aquele copinho com água, que eu sempre acho nojento, porque fica aquela colocação de palheta ali dentro. Mas a palheta fica ali, ela precisa ser úmida. Não dá para chegar de cara e tocar ali. Você vai ver que o oboísta, ele sempre vai chegar um pouquinho antes, que é primeiro para fazer esse temperamento da palheta,
e se aquecer, porque precisa de um aquecimento, né? A gente está falando de um instrumento em que existe uma pressão dos dois lábios, mas é uma pressão controlada. Então, assim, não é fácil tocar. Eu já tentei tocar e cansa, porque existe um controlezinho aqui que você faz que não é fácil. A gente acha que é fácil, mas não é não. Então, o oboísta sempre faz cara feia quando tá tocando, né? Tá aquela cara assim meio... Mas é um instrumento muito bonito. Ele tem uma agilidade, mas não tanto como a flauta. Então ele é para melodias que vão ser bem delineadas ali, que vão tocar. Ele não tem, se colocar o oboé para tocar junto com todo mundo, a gente quase não vai ouvir o oboé. Então ele é um instrumento solista que vai aparecer no momento ali, que vai completar uma coisa ali, mas ele não é um instrumento assim que você pode contar para muita coisa. Todo instrumento oboísta, eles são muito talentosos, os oboístas. Então o oboé 2, aí você tem o oboé d'amor e você tem o English horn, que geralmente ficam intercalando entre o oboé 1 e o oboé 2, mas geralmente o English horn, que é o trompa inglesa, vamos dizer assim, ele é tocado pelo segundo oboé. Então o segundo oboé ele vai ter ali o English horn, quando precisa, é a mesma coisa. Não tem uma partitura diferente, na mesma partitura está ali escrito English horn, ele pega ali, toca a partezinha dele e coloca o instrumento ali e volta a pegar o oboé 2, tá? Então não tem assim muita diferença não, tá? Mas é um instrumento muito bonito, gosto. Tem muito chaveamento. O oboé profissional é diferente do iniciante, que o iniciante tem algumas chaves ali que ajudam a fazer o sustenido, o bemol, algumas notas. O mais avançado, existe uma coisa de você colocar os chaveamentos, algumas chaves são abertas, então na realidade você coloca ali o dedo inteiro ou metade do dedo. Então isso vai fazer uma diferença. Você tem menos chaves porque você vai usar que nem a flauta doce que a gente usa o meio buraco ali, entendeu? Então tem um negócio bem interessante no oboé ali, de técnica, estão sempre visíveis, sempre na frente da gente. Mas existe uma resposta. Então a regência é um pouquinho, não vou dizer que é diferente, mas eles vão exigir uma preparação melhor com a gente por causa dessa questão de respirar e colocar ali tudo certinho para o ar não vazar e o ar... Claro que o músico sabe, mas só para dizer que existe uma preparação melhor para um oboísta. Tá? Depois a gente vem com as clarinetas, que é um instrumento de palheta simples, que é igual ao saxofone, né? Você tem o mouthpiece ali, a parte da boca, com a palheta ali ajustada direitinho, um instrumento muito ágil, que é um instrumento transpositor. A flauta e o oboé não são instrumentos transpositores, mas o clarinete é. Então você vai ter clarinete em si bemol, esse é praticamente o standard, e você tem um clarinete em lá, que aí é uma peça que se coloca no clarinete e aí ele muda a afinação. Então você tem que estar muito ciente aí disso, porque o problema do clarinete em si bemol e lá é que a nota mais aguda vai mudar, a nota mais grave vai mudar. Então, em vez de ser a última nota ser si bemol, a última nota vai ser lá. E se você tiver notas ali, você não tiver essa partezinha, você não vai fazer a nota. Então você precisa... O clarinetista ele sabe o que vai fazer, mas você precisa estar com isso na sua mente para responder uma questão dessa. Claro que existe o clarinete em mi bemol, que é um clarinete mais agudo, ele está escrito uma terça acima, ele é um pouquinho menor também. Você tem o clarinete baixo, que é esses aí, geralmente o clarinete soprano ou o E flat, ele é um clarinete que o clarinete 1 ele vai tocar, ele vai intercalar com o clarinete si bemol. O clarinete baixo geralmente é porque existe a parte do clarinete baixo.
Então você precisa ter um cara para tocar o clarinete baixo. Geralmente os clarinetistas eles tocam, mas é só em termos de você não tem como pedir para um outro o clarinetista 2 para tocar um clarinetista baixo, porque geralmente é uma parte mais importante. Fagote também é impar, né? E é o mesmo sistema do oboé, palheta dupla. É claro que é um instrumento que passou a ser conhecido o palhaço da orquestra por causa do som, e geralmente toca muita coisa staccato, né? Pom, 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 aquelas coisas assim. Mas tem algumas sinfonias com solos muito bonitos de fagote. Muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. Então é um instrumento também que não é muito ágil. A gente fica impressionado com a agilidade que eles têm, mas não é um instrumento muito ágil. Então quando eu falo isso, cuidado com o tempo das músicas, porque dependente do que esses instrumentos que eu falei que não são ágeis, eles vão ter dificuldade de chavear e de tocar. Então, muito cuidado com o andamento, para o andamento não ficar assim, muito avançado, né? Contrafagote, mesma coisa. Geralmente é um só. E geralmente é um outro músico diferente do contrafagote. Geralmente contrafagote é um e fagote um também. Mas tem muitas sinfonias que tem dois fagotes. Tá? A gente vai para as trompas agora, saindo um pouquinho das madeiras, só recapitulando. Clarinete do grupo inteiro ali é um único instrumento transpositor. Os outros instrumentos eles não são. O fagote não é transpositor, nem o contrafagote ele é transpositor. Mas o clarinete é. Tá? O English horn, que é o oboé, ele é em lá, então ele é uma terça maior, né? Abaixo ele geralmente é em lá, então ele é também um instrumento transpositor. Tá? As trompas, né? Então vamos falar um pouquinho das trompas. É um instrumento que é muito versátil e ele no passado, principalmente no período clássico, existem várias afinações, né? Então você vai ver geralmente sendo em F ou em Si bemol. Nessas de vez em quando tinha lá, mas por que acontecia isso? Porque a trompa antiga ela não tinha as válvulas, ela não tinha um chaveamento. Se você olhar a trompa, ele não tem as válvulas como o trompete tem, mas ele tem uma coisa meio chaveada ali. Então, se usava o que eles chamam de crook, que é um pedaço que ele aumenta ou diminui. Então, você tem a trompa que originalmente era em Fá, Si bemol, eu acho. E aí, se você queria uma tonalidade, ele ia tocar as séries harmônicas daquela tonalidade e aí você trocava o crook. Né? Você chegava ali, botava mais ou menos e aí você trocava. Então, depois você evoluiu e colocou essas chaves, essas chaves de posição, que aí facilitou para o músico tocar. Então, a trompa é um instrumento muito complexo. Vale a pena um dia a gente pegar e falar só sobre a trompa. É um instrumento muito complexo. Primeiro, ele tem um bocal igual ao trompete, mas não é igual ao trompete, porque o do trompete, a parte interior é meio arredondada. A da trompa, ela é quase que um V. Então, isso já tem um problema na embocadura e o jeito de produzir o som. Então, essa é uma coisa. E é bem pequenininha, igual de trompete, assim, mas com uma diferença na entrada, né? Internamente. A trompa tem muita agilidade, não tanta, mas tem bastante agilidade, principalmente com as chaves de posição. E a trompa, vocês veem que o músico ele coloca a mão dentro da campana ali. E é ali que ele afina. E é ali que muitas vezes ele muda a nota. Então, aquilo ali tudo faz parte, que a gente chama de stop aqui, né? Você precisa colocar. E aí tem aqueles sons, aqueles efeitos que acontecem na trompa de ataque,
é um efeito, parece que tem um mute, é tudo ali na mão. Então o instrumento da trompa, ele é bem versátil. Eu amo o som da trompa, mas você tem que ter um pouquinho de cuidado na sua regência quando você vai trabalhar com a trompa. Os outros instrumentos, trompete, trombone, tuba, e aí a gente pode, os trompetes geralmente eles são em pares, muitas vezes a gente tem música com 4 trompetes. Hoje existe, geralmente, o trompete inicial era de si bemol, mas hoje a gente tem o trompete em dó, tem o trompete em ré, que é o mais agudinho. A mesma coisa, eles também têm uma chavinha que pode ajudar ali numa mudança, mas eles têm o que a gente chama de piston, eles detestam que a gente chama isso, então chama de válvula, que é melhor do que piston. Tá? Um instrumento muito, trompete, um instrumento muito ágil mesmo. Uma qualidade sonora muito grande, consegue fazer muitas articulações. É um instrumento que quando o cara toca, ele toca bem, faz muito efeito. Agora, é muito difícil você ter nota aguda com trompete e, claro, você pedir um pianíssimo. Então, o pianíssimo do trompete não vai ser igual um pianíssimo das cordas, tá? Então, você fique sabendo isso aí, que tem uma questão dinâmica. É claro que os brass, por causa do sopro da produção, vai soar uma... Então, quando você fizer um balance, cuidado, porque é muito difícil você talvez exigir um piano para o trompete e você querer que soe igual as violas fazendo piano. Então existe ali um balance que você vai ter. Tá? Trombone, você tem um trombone tenor. Os trombones também, eles têm uma chave de rotação aqui que ajuda a pegar uma outra nota, porque dependendo da oitava você usa aquela chave, fica mais fácil para você tocar nas passagens. Então o trombone, e como trompete, cada posição é relacionada a uma nota e cada nota vai ser tocada uma série harmônica. Então eles sabem isso. Pra gente que é talvez pianista ou violinista, isso soa um negócio complicado. A gente fica, gente, como é que isso funciona? Mas por tanto que eles praticam, eles sabem ali onde mudar, sabem que usar. Ele pode usar uma nota harmônica de uma outra sequência, porque ele tem condições de fazer isso. Então, tudo ali nesse chaveamento. O trombone você desliza ali. Né? Talvez é engraçado você falando tó, 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 tó. Então você acha que vai ser tó, né? O cara volta pra cá, tó. Muito engraçado. Então, assim, tem isso. A grande questão, por exemplo, no trompete, fazer um legato, fazer uma linha mais legada, isso funciona por causa do chaveamento. Aí você pensa assim, como fazer um legato no trombone, né? Já que você tem que mudar de posição, como é que você vai conectar essas notas? Então, muitas vezes você tem melodias e o som do trombone é maravilhoso. Eu estudei trombone por um semestre, achei maravilhoso. Só minha professora achava que eu tinha muito do meu lábio aqui, então eu não estava buzzing bem, mas eu amei. Eu gosto muito do som do trombone. O som do trombone é um som que eu acho um dos mais bonitos dos metais. Que faz um negócio. Ele tem muitas melodias bonitas. E olha, trombone toca bonito no agudo e toca bonito no grave. Então, geralmente a gente tem a ideia, são dois trombones tenores, eles vão ter a chavinha. E aí, quando eles têm uma melodia, eu aprendi quando eu estava tocando que o legato do trombone está muito relacionado ao movimento que ele faz com o pulso. Então, é claro que não vai ser um legato igual ao das cordas ou das flautas, mas é possível fazer. Então você tem que prestar atenção quando tiver uma melodia, alguma coisa no trombone, não deixa ele relaxar, porque aí você tem que dizer, olha, usa um pouquinho mais o seu pulso aí para dar essa liga nessas notas aí. E aí ele vai fazer, porque ele sabe fazer esse movimento que vai e bonito e soa muito bem, tá? Então é possível sim, não acha que dá para fazer, não, dá para fazer um legato muito bonito com trombone.
Então você tem os dois trombones e você pode ter a possibilidade do trombone baixo, um trombone um pouquinho maior, tem um som mais espetado, bem forte, assim, bem brilhante e completa ali a harmonia muito bem. E você tem a tuba. A tuba é um instrumento com uma extensão muito grande. Agora, a tuba tem um detalhe diferente do contrabaixo. Você se lembra no contrabaixo que eu falei que quando você escreve ali um Fá2, na realidade vai soar um Fá1? Na tuba vai tudo bem escrito assim, bem lá para baixo assim. É uma coisa bem interessante. Você escreve as notas todas suplementares ali para a tuba, mas é isso mesmo. Agora, a tuba também é um outro instrumento que vai fazer uma coisa. É um instrumento ágil. A Clau tocou por um bom tempo por um cara que tocava tuba. Então eu vi assim uns concertos que ele tocava assim, com agilidade muito grande. Mas como o contrabaixo, existe aquela sensação da reação do instrumento. E também daquilo que é contrabaixo, lembra? Corda longa, corda mais grossa, vai passar o arco ali, até que o som chegue, existe um delayzinho. A tuba também acontece muito, mas geralmente é um instrumento ágil. Todos eles do brass são instrumentos bem ágeis ao que eles podem tocar. Então, assim, eles não acham que eles não vão. Não, eles vão conseguir, eles fazem. Tá? Eu fiquei muito impressionado quando eu regia a Fort Worth Symphony, a Civic. A gente tinha um bom grupo de metais, trompetes, trombones. Esses caras, eles tocavam de tudo. Não tinha tempo ruim para os caras, não. Se tivesse colocado ali, os caras tocavam. Então, assim, não subestime os trompetes. Os caras são muito bons, eles estudam bem, entendeu? É um naipe que eu gosto muito, assim, de ouvir, né, quando eles estão tocando ali. Se tiver tempo, hoje, ou quando você assistir o vídeo, procura a Sinfonia do Elgar, de órgão. Né? Ele chama de Sinfonia de órgão, mas não tem nada, o órgão não faz nenhum solo. Mas tem órgão na sinfonia. O último movimento. Maravilhoso o que os metais fazem. Precisão e tudo mais. Ok? Falar um pouquinho de percussão e a gente termina um pouquinho. Eu vou terminar um pouquinho também. A gente já está quase bem avançado aí. Então a percussão, lembra, a gente tem os instrumentos de som definido, que a gente vai colocar celesta, xilofone, tímpano, metalofone, esses instrumentos que são. E eles, é claro que, dependendo da orquestração, você precisa saber a quantidade de pessoas que vão tocar. Então, muitas vezes, quem está tocando melofone, os xilofones, pode tocar um outro instrumento. Geralmente, quem está fazendo a bateria, que a gente chama de bateria triângulo, um shake, um tímpano, um kick, um bombo, né, que a gente chama aqui, bombo. Essas pessoas podem tocar outros instrumentos, não tem problema. O timpanista, ele é timpanista. Então, se você estiver ali numa orquestra, você tentar dar duas partes para o timpanista tocar, você vai ficar em apuros, porque o timpanista, ele é timpanista. E geralmente o cara de percussão, nem todos tocam tímpano, mas o timpanista é timpanista. Então você não pense em colocar outro instrumento para timpanista, não. Eles tocam se eles não forem tocar tímpano. Mas se ele tiver a partitura com tímpano, ele vai tocar tímpano. Não tem essa dele tocar outro instrumento, não. A mesma coisa, aí a gente pensa um pouquinho na percussão, né, onde vai estar. Lembra toda a questão acústica, né? Falando um pouquinho mais de regência para esses instrumentos. O mais importante da regência na orquestra, a gente vai entrar no capítulo falando um pouquinho disso também, é a questão da preparação e o rebote, que no caso é a preparação para o outro. Então isso tem que ser muito claro para o músico, né? Então, quando a gente está falando de tocar com metais, percussão, a nossa preparação e esse rebote faz toda a diferença para eles quando eles estão tocando.
Porque muitas vezes no coro a nossa preparação é ok, mas talvez o nosso rebote ele não é tão... Porque a gente está ali delineando uma linha melódica, a gente só tem 4 instrumentos, né, de voz, talvez 6, 8, mas a gente tem 4 ali. Quando a gente vai para a orquestra, a gente tem grupos de naipes e elementos que cada instrumento vai responder de uma forma diferente. Então a precisão no downbeat, o rebote, para onde quer que ele seja, que você fizer, tem que ser muito bem feito ali, ou eles vão se perder, tá? Lembra que o downbeat, quer dizer, o primeiro tempo, o tempo forte, né, que a gente chama, ele é presente o tempo inteiro quando a gente toca orquestra. Não dá para chegar ali e eu abandonar a mão e deixar a coisa acontecer. Não, eu tenho gente que está contando, eu tenho gente que está me olhando com uma certa visão e ele quer ver esse 1, 2, 3, tim, pum, pá, 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 pá. Existe uma precisão que você tem que fazer para que aquilo ali saia no tempo que você quer e eles tenham essa confiança em você. Então a gente também vai falar um pouquinho sobre refinar essa parte da regência, porque faz toda a diferença. Se você, pensando em todo o conjunto da orquestra, né, você vai ter os metais, as percussões muito lá atrás, quer dizer, eles já estão ouvindo diferente da gente. Tá? Outro dia eu estava assistindo um concerto e agora a gente está nessa época de pandemia, né? Então, assim, mudou muita coisa. Eu estava ouvindo a palestra de um diretor de uma orquestra na Europa e ele falando que quando eles voltaram para começar a fazer os concertos, né? Ou pelo menos gravar os concertos, já que as pessoas não podiam ver, eles continuaram gravando os concertos, a engenharia que eles tiveram que fazer. E passou de uma coisa bem simples que era fazer cópia de música. Né? Que pensa nas cordas, eles tinham uma estante com 2 músicos, o músico de dentro que vira a página. Agora é uma estante para cada um. Quem vai virar minha página? Então a cópia, o jeito que a página era para ser virada, então tudo isso teve que ser refeito. Ele falou que muitas partituras tiveram que ser colocadas no computador para se ter o cuidado de virar a página, ou colocar tudo em 2 páginas, ou colocar talvez assim uma página inteira, mas na segunda página só tem 4 ou 5 porque vai ter um trechinho ali de 10, 15 compassos que o violino não vai tocar, ou 5, é a hora dele virar a página. Então teve que trocar muita coisa, teve que refazer muita estrutura. A questão de microfonação das salas, eles têm microfone que é para gravar, fazer broadcast, né? Trocar tudo isso, o lugar que geralmente era para sentar pessoas assistindo no concerto, naquele mezanino atrás da orquestra, virou lugar para instrumento ficar. E aí se teve um problema de distanciamento, né? Então, quer dizer, eu tive que botar minha trompa um pouquinho mais longe da onde ela está acostumada a ouvir. Então eu vi esse concerto e achei tão interessante que eles instalaram para esses músicos que ficam bem mais lá atrás um monitor aqui, um retorno, que eles possam ter. Claro que com certeza aquele retorno deve ter algum delay ali, que é para eles poderem ter essa noção do que eles não tinham antes, porque a distância ficou maior. As pessoas ficaram mais espaçadas, ficou tudo maior. Então, é interessante o que essa pandemia trouxe para a gente ter que repensar algumas coisas, né? Então, questão de coro, a mesma coisa. Então, o primeiro concerto que eu assisti depois dessa orquestra, que é uma orquestra... Esqueci o nome dela. Eu achei interessante porque eles não tinham esses monitores, que depois o rapaz falou, que depois o diretor falou que eles tiveram que improvisar e instalar esses monitores. Era muito interessante que você escutava que eles não estavam precisos, estava alguma coisa ali não acontecendo na hora. Então, coisas que a gente teve que aprender nessa pandemia. Mas o músico, principalmente de sopro, não espere que ele olhe para
seu rosto nessa questão de respiração. Ele vai estar olhando a sua batuta. Então, quando no coro a gente faz aquela expressão, né, de começar a música, né? Funciona, mas ele vai querer sua batuta fazendo isso aqui, ó. Ele vai querer ver a coisa acontecendo como se fosse uma respiração. Pá, ele sabe que ali ele vai entrar, ele tem ação. Então, esse refino de regência que a gente precisa ter. Que, é claro, a gente vai experimentando. Mas uma dica, e eu fiz isso nos meus ensaios, para eu poder aprender e eu poder aprimorar a minha técnica. Todos os meus ensaios da orquestra eu gravava. Uma câmera que eu tinha lá no fundo, focalizando para mim, e um gravador atrás de mim. O gravador, basicamente, era para eu depois ouvir, e aí eu vi aqueles trechinhos que poderiam estar com problema de afinação ou articulação que não estava funcionando. Então eu colocava um gravador que era para, na realidade, eu ter fazer uma análise depois. Falei assim, olha, isso aqui não está funcionando aqui, o que eu preciso consertar aqui? Isso era uma coisa. Mas a câmera era para eu ver se aquilo que eu estava regendo estava tendo um efeito na orquestra. Aquilo que eu estava pedindo estava funcionando ou não. E se não estava funcionando, eu tinha que aprimorar, eu tinha que fazer um pouco melhor. Então, me ajudou muito no meu crescimento de regência nesse período, em que até hoje, se eu for reger um grupo, se eu for fazer, eu vou levar minha câmera e eu gravo. Eu gravo o meu ensaio, eu ponho na minha frente, porque eu quero ter certeza que o que eu estou fazendo está funcionando para os músicos. E muita comunicação, muita conversa, muito ali na hora que ajudam a gente a crescer na nossa regência. Tá bom, gente? Eu passei ali um pouquinho aí. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês na semana que vem. Semana que vem a gente vai ver quase que 4 capítulos. São capítulos pequenos, mas em relação ao preparo de partitura, preparo de ensaio, tudo que a gente precisa saber antes de ir para o ensaio. E isso vai ser a última aula, assim, de mais ou menos uma coisa teórica, e depois a gente vai entrar falando um pouquinho do Messias, né? Vamos ver o que a gente pode pegar uns coros ali que a gente gosta de cantar, e aí a gente não só fazer uma análise, mas também ver o que a gente pode aprimorar para a gente reger o Messias. Aproveita aí e use esse ano para reger o Messias. Se você nunca regeu o Messias, vale a pena. É muito bom. Então, gente, uma boa noite.